Diretamente dos estúdios do Projeto B3 na Pacata Jacutinga, no sul de Minas Gerais, Anselmo Luiz Bonaldi Betiol, que nas redes sociais está como @Betaldi, diretamente para a gravação do nosso 7º podcast do Projeto B3. E aqui também no estúdio 1 do Projeto B3, Alan Betiol, né? Nas redes sociais como @Betiolzeira, ou também como @Merdacast, mas não indico que você siga a Merdacast, não. Merdacast não tá com nada. E aí no estúdio 2, quem que tá aí novamente? Aqui no estúdio 2 em Belo Horizonte, também conhecido como meu quarto de visitas, Pedro Baldorquino, falando aqui. Vocês me encontram como Baldorquino nas redes sociais, ou Baldurca no Twitter de preferência. E aí vamos começar hoje o nosso podcast, o nosso 7º podcast, né, do podcast B3, e que nós preparamos aí um assunto diretamente ligado ao número 7, né? Só para comemorar mesmo que a gente está conseguindo manter semanalmente esse podcast. E aí, como a gente pode até dizer, como nós estamos na 7ª semana, e a 7ª semana tem 7 dias, e o 7º filho do 7º filho é quem? É o quê? Lobisomem! Lobisomem. O nosso tema de hoje são os lobisomens da cultura pop, né? E a gente hoje então vai trazer aqui para juntar mais 7 ainda, assim, nós vamos falar hoje de 7 lobisomens aí da cultura pop, num esquema aqui que a gente combinou, né, de que cada um de nós levantou aí, escolheu aí 2 lobisomens aí, cada um teve aí 2 opções, e aí nós vamos, no final, ter um aí lobisomem escolhido pelos 3, como para finalizar, e depois a gente pode falar de outros, como foi a expressão que você usou, Anselmo? A gente vai fazer algumas menções honrosas, né? Porque, assim, a gente vai falar especificamente sobre 2 e vamos fazer várias menções honrosas. Aí cada um vai decidir aquele que acha que deve ser citado nessas menções honrosas. E também vamos fazer no meu caso vai ser uma só, uma menção desonrosa ao lobisomem, né? Acho que, assim, muita gente vai concordar comigo, muita gente vai me odiar, mas é isso. Eu, fora a minha lista, eu tenho um comentário a fazer só de uma franquia que eu gosto muito, mas deixa pro final, né? Vamos correr a lista primeiro, é isso? Vamos lá. A gente pode ir revezando, né? Cada hora um. Aliás, que missãozinha difícil, né? Escolher apenas 2 lobisomens. A cultura pop tem bastante coisa, né? Se você for analisar, é uma lista pequena. Foi, de fato, muito difícil escolher apenas 2. Pois é. Os outros lobisomens não ficam tristes, né? E a gente não está considerando só lobisomem do cinema, não. A gente pensou em todos os lobisomens aí conhecidos, de TV, cinema, quadrinho, séries, qualquer lobisomem que aparecesse por aí estava na mira nossa. Então, todas as mídias possíveis a gente pesquisou aí para ter uma lista bem completa. Então, bom, alguém quer começar? Tem alguma preferência aí? Pode? Posso ter a honra de começar? Que assim vai lá, manda ver. Logo. Fala cada um fala um, depois a gente faz uma segunda rodada, vamos lá. Ok. Então, assim, o primeiro lobisomem que eu escolhi, ele é o lobisomem da novela Roque Santeiro, que foi exibida no ano de entre 1985 e 1986 na Rede Globo de televisão. E assim, no meu caso, ele foi o meu primeiro contato assim, na infância com um lobisomem, né? Que era, na novela, ele era o personagem, era um professor que chamava Professor Astromar, e ele era interpretado pelo Rui Rezende. Né? Rui Rezende está nativo até hoje, acho que ele está com 80 anos de idade. E o último trabalho dele que eu me lembro foi no filme A Encarnação do Demônio do Zé do Caixão, onde ele faz o Bruno, que é o ajudante do Zé do Caixão, que é um corcunda, estilo Igor do Dr. Frankenstein, sabe? É um excelente ator, um ator de teatro. E assim, eu lembro que a novela inteira, né, do Roque Santeiro, não sei se o pessoal mais novo vai lembrar, mas é uma novela muito famosa, assim, dos anos 80. Ela foi reprisada várias vezes no Vale a Pena Ver de Novo, lá da Globo, né? E é uma novela da época que a teledramaturgia brasileira era uma coisa sensacional, maravilhosa, né? Porque, tipo, eu não consigo ver uma novela hoje. Mas, tipo assim, nos anos 80, a gente tinha umas novelas que eram fantásticas, até no começo dos anos 80, dos anos 90, aliás, da gente acompanhar. Exemplo, o próprio Roque Santeiro, Tieta, A Próxima Vítima, assim, novelas muito legais.
E no Rock Santeiro tinha esse lobisomem, que foi o meu primeiro contato com o lobisomem, assim, das artes, vamos dizer assim, né? E a novela inteira pairava aquela dúvida, né? Será que o professor Astromar é o lobisomem? Será que ele não é? E aí a música tema dele é o Mistérios da Meia-Noite, do Zé Ramalho. É uma coisa que marcou bastante, acho que a música todo mundo vai conhecer. E é isso. Meu primeiro lobisomem assim que eu resolvi falar aqui a respeito foi exatamente o meu primeiro lobisomem que eu tive contato na minha vida, que foi o lobisomem da novela Rock Santeiro, inesquecível para mim, também pela música do Zé Ramalho, né, que até hoje tá na minha playlist, assim, essa música, eu adoro a música. Então este foi o meu primeiro lobisomem. Não tem, né, como falar dessa música sem lembrar de lobisomem, né, ou se falar de lobisomem já vem essa música do Zé Ramalho à mente, é uma coisa incrível mesmo e que marcou toda, sei lá quantas gerações aí, né. Porque É basicamente o tema brasileiro do lobisomem, né? Não teria outro mais propício, né? Bom, mas não há escapatória, né? uma coisa liga a outra, né? No Brasil. Aliás, eu acho que todos os lobisomens brasileiros têm na playlist o Mistérios da Meia-Noite. Vamos dar sequência aqui na lista. Eu achei por bem eu ver um lobisomem das HQs. Então aí eu puxei na memória e eu lembrei da Turma do Arrepio, que hoje na pesquisa eu descobri que é do autor César Sandoval, né? A Turma do Arrepio. E o lobisomem, o nome dele era Lubi. Eu não lembrava do nome do personagem, mas ficou a imagem muito nítida na minha mente, assim, porque eu lembro que tinha muitos quadrinhos e tal, né? Eu particularmente, tinha os quadrinhos da Turma do Arrepio. E o que mais que eu tenho para falar? Da Turma do Arrepio, uma curiosidade que eu vi agora também, descobri, não sabia, agora eu vou atrás para ver. Em 2016, a Turma do Arrepio voltou nas bancas. Então tem que ver aí o que é esse novo material deles. Outra curiosidade também é que a Turma do Arrepio foi um seriado de televisão e de uma qualidade assim bem grande, nível Castelo Rá-Tim-Bum, uma produção muito bacana, que foi exibido pela Manchete. É o que eu lembro mais deles, na verdade. Então, e minha memória me enganou um pouco. Eu tinha a impressão que era uma coisa gringa e não, elenco brasileiro, autoria brasileira, tudo brasileiro. E o nome dele é Lubi, né, do lobisomem, e é isso. Fica registrado aí a Turma do Arrepio, o Lubi como o lobisomem da minha lista. Legal. Então agora eu vou trazer então um lobisomem do cinema, né, para entrar aqui na coisa mais clássica que a gente faz mesmo. Quase puxando um pouco como Anselmo, eu não sei se seria o primeiro lobisomem que eu tive contato, não, embora eu tenha visto esse filme bem novo mesmo, provavelmente logo que ele passou na Globo, eu não sei se eu vi ele em VHS, alugado na locadora e tal, mas o filme é de 85, deve ter sido lançado no Brasil aí próximo de 88, eu tinha 6 para 7 anos, mas passava de tarde na sessão da tarde, que é O Garoto do Futuro. O Garoto do Futuro é um filme com o Michael J. Fox, novinho ainda, e é um filme, não sei se vocês lembram dele, que conta a história de um adolescente que está na escola e tem vários problemas típicos da adolescência, até, né, tipo, ele fica sendo zoado o tempo todo, né, tem os grandalhões que tiram sarro dele, ele está apaixonado com a menina que é mais bonita da escola, ele não consegue fazer nada com isso e tal. Ele está num time de basquete que vive perdendo, isso é uma parte importante do filme, até que um dia, do nada, ele de repente começa a virar lobisomem. E ele não entende o que está acontecendo, fica desesperado lá no banheiro de casa, e aí o pai dele batendo na porta, essa é uma cena clássica do filme assim, que eu estou contando, porque é muito engraçado. O pai dele bate na porta, fala para deixar ele entrar, aí ele fala, tá bom, vou deixar você ver. Na hora que ele abre a porta, ele descobre que o pai dele também é lobisomem. A família dele é toda de lobisomens. E eles guardam esse segredo, só que o personagem do Michael J. Fox, no meio do filme, acaba se transformando em lobisomem no meio do jogo de basquete. E junto com a transformação dele, ele ganha uma série de habilidades, né, físicas próprias do lobisomem, uma agilidade muito grande, uma força muito grande. E com isso, ele passa a ser o astro do time de basquete, o astro da cidade. Ele fica famoso, vira a pessoa mais popular. E a graça do filme tá nisso, tipo, as pessoas não estão nem aí que ele é um lobisomem, né? Eles acham graça nisso, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e ele vira a pessoa mais popular. É uma visão cômica e diferente da ideia de lobisomem. Eu acho que é uma coisa legal de ver, porque os lobisomens,
igual os vampiros, né, na história do cinema, você vê que eles vão tentando explorar e desenvolver esse tipo de personagem e vão criando poderes novos, ou vão tentando dar um tipo de personalidade, ou uma origem diferente, mas pegar esse viés cômico e com a qualidade do filme que foi, é muito legal, assim. O legal desse filme é que assim, o clima dele todo, o roteirista do filme chama Jeff Loeb, eu nem sei se eu estou pronunciando direito, mas esse cara, na época, ele já era roteirista de quadrinhos e até hoje ele trabalha roteirizando série e videogame da Marvel e da DC. Então a pegada que ele deu para o filme tem muito, você consegue ver muito desse tom de quadrinho e de uma coisa leve. Não é necessariamente um super-herói, mas é como se fosse, né, uma espécie de mutante e tal. Então, assim, é um filme que eu recomendo altamente aí, porque é muito sessão da tarde. E uma curiosidade, inclusive, só sobre o nome do filme, é que o nome original do filme é Teen Wolf, que seria Lobo Adolescente, que, aliás, não deve ser confundido com uma série de mesmo nome que existe aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Teen Wolf. E no Brasil, ele ganhou o nome de Garoto do Futuro porque o filme foi lançado no Brasil pouco depois de Volta para o Futuro. E o Michael J. Fox tinha ficado famoso, né, por causa de Volta para o Futuro. Aí eles quiseram aproveitar, põe lá o Michael J. Fox na capa do cartaz, né, na capa do filme, e manda um futuro no meio do título aí, que absolutamente não tem nada a ver com o filme. A palavra futuro não tem nada de futuro. Deixa eu te interromper um pouquinho. Se era para não ter nada a ver, eu ia sugerir um novo título para esse filme. Já que para não ter nada a ver, eu ia chamar Brasil e suas traduções maravilhosas. Podia. Marty McFly em Brasil e suas traduções maravilhosas, né? Mais ou menos isso. Não, vocês não sabem, pior foi na Itália, que eles mudaram o nome do personagem principal do filme, na dublagem, para Marte. É desse filme. É desse jeito. Aliás, a Itália, como a gente já falou em alguns vídeos do Projeto B3, né? O cinema italiano assim, tem coisa muito boa, mas assim, os caras são terríveis para fazer umas picaretagens, né, dessa. Bom, eu passo minha bola aí para o Anselmo falar do seu segundo lobisomem, então. Então, o meu segundo lobisomem, né, eu acho que o pessoal até meio que me conhece, já vai adivinhar. É o lobisomem do filme Um Lobisomem Americano em Londres, que é um filme de 1981, que foi dirigido pelo John Landis. E assim, o filme é muito bom, é uma comédia de humor negro, que mostra assim, dois amigos em viagem pela Inglaterra, né? E bem no comecinho do filme eles são atacados por um lobisomem, um deles não sobrevive. Não, isso não é um spoiler, né? Porque o filme já tem muitos anos e é bem no começo, não estraga a surpresa. E o que sobrevive ao ataque acaba se transformando num lobisomem. E assim, passou diversas vezes na sessão das 10 do SBT, então foi um filme com o qual eu tive contato assim já na infância. Talvez tenha sido o segundo lobisomem com o qual eu tenha tido contato, né? Depois do Professor Astromar do Rock Santeiro. Detalhe, assim, que eu não posso deixar de citar, é que esse lobisomem do filme Um Lobisomem Americano em Londres, a maquiagem, quem transformou o cara num lobisomem, aliás, não transformou ele ele transformou o cara num lobisomem durante a transformação, porque depois que ele está transformado em lobisomem, ele é um tipo de lobisomem que eu não gosto, que é o lobisomem que é um lobo, né? Ele é um lobo gigante, assim, desproporcional, mas ele tem uma das transformações mais impressionantes até hoje da história do cinema, cortesia do maquiador Rick Baker. Então, assim, eu indico, para quem nunca viu esse filme, veja, que é um clássico dos lobisomens, de 1981, dirigido pelo John Landis, maquiagem do Rick Baker. É um filme indispensável quando o assunto for lobisomens. E assim, quem tiver curiosidade, procura aí Transformação de Lobisomem no YouTube, que certamente vai ser uma das primeiras que vai aparecer ao som de Blue Moon. É muito legal. Então, assim, não tinha como deixar de citar esse entre os meus favoritos. E assim, durante meu primeiro lobisomem... Por pura curiosidade, Anselmo, Blue Moon cantado por quem? Pelo Elvis Presley ou pelos The Platers? Eu acho que pelos The Platers, né? Aquela versão mais animadinha, mais rock, assim. Assim, mas é uma cena fantástica, que todo mundo tem que conhecer. Uhum. E eu só esqueci de comentar no meu lobisomem anterior que ele é criação do autor Dias Gomes, né? Foi uma peça de teatro que depois virou novela e depois virou um livro também chamado Berço do Herói, que inclusive eu pretendo ler em breve. Então vamos passar
a peteca para o Alan agora. Então, falei aí de HQs e produções brasileiras, né? E seria injusto da minha parte aí não falar do Maurício de Souza, né? Que também acho que na nossa geração aí ajudou muita gente a interpretar texto, ensinou a ler, né? E lá na Turma da Mônica tem a Turma do Penadinho, né? Que é no mesmo universo e tal. Uhum. E lá tem o Lobisomem também, que é o universo sombrio. É o universo sombrio macabro do É o universo Snyder da Turma da Mônica, né? E o lobisomem da Turma do Penadinho, ele chama Lupercínio. Mas como é um nome meio complicado, então a turminha do Penadinho chama ele de Lobe ou Lupe. E o Lupercínio, ele tem uma personalidade muito legal, que ele é meio galanteador, assim. Quando ele está em forma humana, ele fica chavecando as menininhas. E quando ele está em forma de lobo, ele não faz diferente com as cachorrinhas. Ele fica lá cantando. E aí, assim, achei que valeria a pena fazer essas duas indicações aí, porque são produções brasileiras e ambas fizeram parte da minha infância. Eu acho que a proposta do projeto B3 é essa, né? Trazer umas coisas assim. E é isso. Fica aí minha segunda indicação aí. Tá certo. Então, a minha segunda indicação vai ter muitíssimo a ver com a indicação do Anselmo, mas não vai ser um filme, e sim um videoclipe, ou videoclipe / curta-metragem, que é simplesmente, provavelmente, o clipe mais famoso de todos os tempos, que é o Thriller do Michael Jackson, em que o próprio Michael Jackson, em determinado momento, se transforma num lobisomem. E isso acontece, inclusive, num filme dentro do filme, né? No Thriller, no clipe, ele tá no cinema assistindo um filme com a namorada, e aí dentro do filme tá ele próprio com a namorada, como se estivesse, né? Como se eles fossem personagens desse filme, e ele se transforma num lobisomem na frente dela e vai atacar ela. E aí, depois disso, né, a gente vê a história continuando dentro do cinema, e aí segue até a hora em que o Michael Jackson começa a cantar e fazer toda a famosíssima coreografia do Thriller na sua forma meio zumbi, basicamente, né? Ele deixa de transformar em lobisomem e se transforma em zumbi. Por que eu falei que tem muito a ver com a indicação do Anselmo? Porque o clipe Thriller foi dirigido pelo mesmo diretor de um lobisomem americano em Londres, que é o John Landis, que também dirigiu Os Irmãos Cara de Pau e Um Príncipe em Nova York, só para dar algumas outras referências, nada a ver, mas muito famosas, nada a ver com lobisomem, mas muito famosas. E o maquiador do Michael Jackson para se transformar em lobisomem e em outras coisas também ao longo do Thriller é o Rick Baker, que é o mesmo maquiador, né? O John Landis gostava muito dele e trouxe ele. Inclusive o Rick Baker, né, não sei se você sabe, ele está no clipe do Thriller. Ele é um dos zumbis que aparece no cemitério na hora que eles estão lá começando a se levantar de dentro do cemitério. Não sabia. Pois é. Ele que está saindo de dentro de um mausoléu, né? Aquela estrutura maior, tipo aquela casinha assim. Ele que abre a porta e sai de lá de dentro, automaquiado. O Rick Baker, para dar outra referência também, ele também foi maquiador no próprio Lobisomem Americano em Londres, né? Do Hóspede do Barulho, que é outro filme daquela época, né? Que tinha o pé grande. Filmes mais recentes, tipo Homens de Preto, Malévola, o Hellboy, aquele Hellboy, né? Aquele filme de 2004. Não esse recente, eu não sei se ele tá nesse que vai sair agora. Enfim, e uma coisa muito legal é que o Thriller faz uma homenagem aos filmes de terror, né? Ele usa esse momento do cinema e o próprio ambiente do Thriller para fazer uma homenagem aos cinemas de terror. Então tem a cena de transformação do Michael Jackson em lobisomem, ela é quase que um clichê das transformações de lobisomem do cinema, então eu escolhi muito por causa disso, por ser essa homenagem e por trazer esse clichê da transformação, que em vez de mostrar a figura toda se transformando, foca no olho para mostrar o olho mudando um pouco, foca na orelha crescendo, foca na unha crescendo, foca nos pelos da mão crescendo, e por aí vai. Isso desde quando surgiu o primeiro lobisomem do cinema, parece que é uma espécie de regra de como se mostrar uma transformação de lobisomem, e isso foi sendo desenvolvida a técnica para melhorar ao longo do tempo. Hoje em dia a gente tem CGI, o lobisomem simplesmente pipoca de dentro da pessoa, assim, do nada, né? Então tá muito mais fácil. Mas teve esse clichê durante muitos anos, e eu acho que o Thriller mostra isso muito bem, e a gente tem aí uma coisa meio diferente, que é o Michael Jackson
em um videoclipe se transformando no lobisomem, né? Então fica aí essa minha segunda indicação. E aí vamos para, né, já fomos 6, né? Hoje nós estamos disparados e nós estamos bons demais. Vamos para a 7ª? Podia fazer as menções honrosas e desonrosas antes. Ah, verdade. E no final revelar o nosso lobisomem que a gente entrou em acordo que seria o escolhido por nós 3. Beleza. Mas vocês... Não, pode deixar por boa. último. A 7ª indicação. A 7ª indicação, o lobisomem unânime. Vamos deixar o lobisomem unânime pro final. E aí, então façam suas menções aí. O que vocês acham? Vai, já vamos fazer a rodada então. Já passo com o Anselmo aí. Tá. Menção honrosa que eu vou deixar de lobisomem é o lobisomem do filme e do livro nacional O Coronel e o Lobisomem. No filme ele é interpretado... Será que vai ser um spoiler se eu falar aqui quem que interpreta ele? Eu acho que não, porque o filme já não é mais tão recente assim. Ele é interpretado pelo Selton Mello. E a história do Coronel e Lobisomem é o seguinte: é um coronel assim, que ele herdou uma fortuna, tudo, e todo mundo acha que ele ficou louco, porque ele acredita que existe um lobisomem, que o lobisomem tá fudendo com a vida dele de tudo que é maneira, né? E aí ele vai parar no tribunal com o cara que ele acusa de ser o lobisomem. E aí ele usa uma tática de enrolar o julgamento que está acontecendo. Esse julgamento tá no caso dele perder as propriedades dele. Ele consegue enrolar o julgamento até a noite. E aí o cara não tem escapatória se não se transformar num lobisomem assim na frente de todo mundo. E aí todo mundo acredita e vê que ele estava falando a verdade o tempo todo. É um baita do spoiler, você não precisa mais ver o filme, nem ler o livro. Mas é a minha menção honrosa. Porque assim, muito legal, assim, o filme é muito bem, é um filme muito gostoso de assistir. Eu assisti assim, passou algumas vezes na Globo, por fim eu terminei comprando o DVD porque realmente eu gostei mesmo. E mais uma menção honrosa que eu gostaria de fazer é pro lobisomem do filme Van Helsing, com o Hugh Jackman, que ele vai fugir daquela regra que o Pedro falou da transformação, né, de ficar dando close-ups dos detalhes do lobisomem, e eu achei interessante justamente por causa disso, pelo fato dele fugir dessa regra. O cara simplesmente rasga a própria pele e sai um lobisomem lá de dentro. Eu achei isso muito legal, porque assim, para um filme de ação, como é o Van Helsing, isso dá uma agilidade tremenda, né? Você imagina só um filme de ação, o herói tá lá, o lobisomem começa a se transformar na frente dele, a transformação leva uma transformação clássica de lobisomem em alguns minutos, né? O cara vai lá e mete uma bala no lobisomem no meio da transformação e ganha. No Van Helsing, não, isso não pode acontecer. Então o cara simplesmente rasga a pele e tá lá o lobisomem, pronto para ação. Então são as minhas 2 menções honrosas. E agora também acho que eu já posso fazer a minha menção desonrosa, né? Que são os lobisomens da série de filmes e livros Crepúsculo, que eu inclusive me recuso a falar a respeito. Fica só a minha menção desonrosa para eles. Minha menção honrosa é a franquia, uma franquia que eu gosto muito, a qual eu já falei aqui no Projeto B3, que é Lost Boys. Mas tio Alan, Lost Boys é de vampiros. Tá, né? No terceiro... não tem lobisomem, Alan, nesse filme, não tem lobisomem. No terceiro filme da franquia, né? E vamos tacar spoiler aqui, mas é spoiler, né? Porque já tem anos, né? Eu acho que tem quase 10 anos já o terceiro. Eles tinham a intenção de levar os irmãos Frog e a franquia pro mundo dos seriados. E aí termina o filme, né? Eles venceram o vampiro-chefe, obviamente, matou na melhor... Aliás, é a melhor morte de vampiro do... eu concordo, é uma das coisas mais criativas, assim. Eu concordo plenamente. E aí tem a que ajuda o Edgar Frog, eu não lembro o nome do personagem, e aí ela tá lá ajudando ele e tal, né? Ela é meio afim dele e tal, fica meio subentendida. Ela fala, mas... E aí depois de acabou tudo, fala assim, e aí, o que você tá fazendo? Né? Eu tô me aprofundando agora no mundo da licantropia. Você sabia que eles não precisam sair só à noite para se transformar, pode ser a qualquer hora do dia e tal. Ela fala, é verdade. E aí deixa entendido e ela quase se transforma numa... É uma lobisoma? Como que é? Lobismulher, né? É uma lobiswoman. E fica essa deixa. Eu acho que seria muito legal que tivéssemos aí uma... Na verdade, ela não se transforma, né? Ela dá um indicativo, só tipo o olho dela muda, não é isso? Tem uma coisa bem sutil, assim. E acaba bem aí o filme. Justamente, a última coisa, o último frame do filme. É bem isso. E fica aí, né? Poderia muito virar série com
os irmãos Frog. Ia dar uma coisa muito legal. E não só caçando, agora caçando lobisomens. Eu ia gostar muito de ver. Uhum. Você tem alguma menção desonrosa, não? Não, desonrosa, nem tenho. Só honrosa mesmo. Sou da paz. Então tá bom. Ó, eu vou fazer duas menções honrosas aqui. A primeira é o lobisomem do filme The Wolfman, que no Brasil se chamou O Lobisomem, né? Embora no título original seria mais O Homem-Lobo, que é, de fato, um dos primeiros lobisomens do cinema e o provavelmente mais famoso daquela época. Esse filme é de 1941, traz no papel principal o Lon Chaney Jr., que é o filho do Lon Chaney, que é um ator da época do cinema mudo ainda, e que era um dos grandes atores maquiadores. Ele criava maquiagens próprias de seus personagens, sempre de filmes de terror e coisa do tipo. Ele fez Fantasma da Ópera, por exemplo. E aí o filho dele seguiu esse mesmo viés. Então, ele participou desse filme The Wolfman e trouxe talvez uma das primeiras, se não for a transformação original daquele clichê que eu falei. Então, nesse filme a gente já vê aquela transformação que é bem bobinha. Basicamente, ele senta numa cadeira, fica lá parado, e aí a câmera vai mudando entre os pés e a orelha e a mão, e vai fazendo aquela transição básica, assim, de uma imagem para outra, em que, né, você vai sobrepondo uma imagem a outra, assim, cada hora uma. Extremamente boba, mas diz que na época as pessoas gritavam no cinema de susto. Assim. Então fica essa primeira menção honrosa, mais como uma indicação para quem quiser conhecer um pouco da história dos lobisomens no cinema. A segunda menção honrosa que eu vou fazer é de um lobisomem que fez a nossa infância um pouco mais feliz também nos desenhos animados e que eu acho que vocês vão gostar de lembrar, que é o Bicudo. Lembra do Bicudo? Lembro sim. No melhor estilo Homem Borracha, a mesma. Mesma produtora, era? Tinha achei que você ia falar também. A mesma produtora, não lembro. Tinha o Bicudinho, né? Sei lá se era filho dele, o que era. Se bobear era a Ruby Spears lá do Homem Borracha. Se bobear era mesmo. E o Bicudo era um lobisomem, né? Um rapaz, enfim, de uma turminha, e ele tinha essa maldição de lobisomem. Eu não lembro como é que ela começava, se tinha alguma explicação, mas ele não podia ver a lua, que ele se transformava em lobisomem. E não poder ver a lua incluía não poder ver uma fotografia da lua. Quando ele estava na sua forma humana, ele era medroso, e quando ele se transformava num lobisomem, ele ficava super corajoso, nervoso e faminto, tentando sempre comer um amigo gordinho dele. Ele ficava... tinha esse detalhe, assim, que ele ficava cismado de que ele precisava, estava faminto e queria comer esse gordinho. Depois apareceu o Bicudinho, que era um neném, né, que se transformava também. E aí eles eram tipo um Scooby-Doo, né, um desenho de Scooby-Doo assim, só que no lugar do Scooby-Doo tinha o lobisomem. E eles investigavam crimes, e aí quando precisavam que ele se transformasse por algum motivo, eles carregavam, salvo engano, eles carregavam uma foto de lua, né, que eles botavam na frente da cara dele. E eu esqueci, para ele transformar de volta, eu esqueci o que fazia. Tinha uma coisa, tipo, não sei se era fazer cosquinha nele. Vocês lembram o que era? Não, eu tava achando aqui que era uma foto do sol, alguma coisa assim, mas acho que não era não lembro mesmo. Tinha alguma coisa. Que era alguma coisa gelada fazer ele se transformar, mas tinha aquele Turboman também, que virava carro, não lembro se era ele. Pode ser isso. O Turboman precisava esquentar para virar carro. Aí provavelmente para ele desvirar ele precisava ficar frio, então ser esfriado, pode ser isso. Bom, deixa eu ver, eu tô tentando descobrir aqui o que precisava. Quando ele vê o sol, ele volta a se transformar no humano. Então, eles provavelmente carregavam também uma foto do sol para mostrar para ele. Aí vira e mexe no episódio, ele estava lá numa situação que eles precisavam que ele voltasse a ser humano, aí perdia a foto, né, perdia a forma de fazer, aí ficava complicado, enfim. E eu vou fazer só uma menção desonrosa, já que o Anselmo abriu a brecha aí. Eu não me lembro o nome do personagem, porque na hora que eu estava fazendo essa pesquisa, eu trombei com essa cena e acabei me lembrando da novela dos Mutantes. Você lembra da novela dos Mutantes na Record? E aí existiam dois... Na verdade, porque quando eu falo do lobisomem da novela dos Mutantes, vocês podem lembrar daquele menininho lobo. Não é o menininho lobo que eu quero falar, não. Na segunda fase da novela, tinha um outro
personagem que se transformava em lobo, né, em lobisomem, na verdade, e que era vivido, ele se transformava num lobo bravo, né, um lobisomem bravo, questão não sei o quê, ameaçador e tal. Quem fazia esse personagem era aquele ator que fazia o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, assim, só isso já dava um estranhamento, assim, é uma coisa esquisita ver o Nino se transformando num lobisomem. Só Fora isso a já é o atuação. suficiente para garantir a menção de honrosa, porque o menino do Castelo Rá-Tim-Bum vai se tornar ameaçador. Pois é, justamente. E aí, depois vocês procurem, eu não vou saber exatamente as palavras, mas procure no YouTube, lobisomem, os mutantes, Record, sei lá. E aí a cena que você tromba é uma briga entre esse lobisomem e um dinossauro em alguma floresta ou ilha. E os dois personagens são criados em computador, mas naquele nível Record de criação por computador. Então, assim, parece que você está vendo um jogo de fliperama da década de 90 que tentava fazer uma simulação ridícula de realismo e dava tilt o tempo todo. É isso, que é mais ou menos isso. Estou tentando explicar. É melhor vocês verem, porque assim, é muito ruim de assistir, sabe? Dá nervo assistir o tanto que é ruim, mal feito, enfim. E aí, no fim das contas, está lá, ele se destransforma, o lobisomem faz um discurso teatral, no fim dessa cena, faz um discurso teatral com uma atuação extremamente exagerada sobre o fato de não querer mais ser lobisomem e querer morrer porque não quer mais ser um lobisomem malvado que ataca as pessoas e as machuca as pessoas que ele ama, entendeu? Então, enfim, não combina nada com nada nesse lobisomem. É basicamente isso. Enfim, essa foi a minha menção desonrosa. Foi quase um desabafo depois que eu vi essa cena. Falando em Record, aí eu tenho um adendozinho para fazer aqui sobre a Rede Record, não necessariamente sobre lobisomens. Tem um amigo meu, que eu não posso falar o nome, Marcelo Bassi, que ele não lê a Bíblia para ele não tomar spoiler da novela da Record. Tá certo. Faz muito bem, tá certo. E aí, Pessoal, vamos pro nosso lobisomem unânime? Chegamos nos 30 minutos do nosso podcast, que provavelmente quando você for assistir ele devidamente editado vai estar com menos de 30 minutos, porque... Ou talvez um pouco mais, porque eu demorei um pouquinho para avisar. Ah, tá. Então, a culpa é do... Mas não, Mandei. é isso então aí, vamos ao sétimo lobisomem do nosso sétimo podcast, que a gente decidiu por unanimidade elegê-lo como o unânime. Uhum. Quem deseja anunciar o lobisomem? Anuncia aí do Estúdio 2, porque tá na capital, eu acho que é mais propício aí. Trata-se, basicamente, do lobisomem de Deu a Louca nos Monstros, filme de 1987, e que é um dos lobisomens que mais contribuíram para toda a cultura sobre o lobisomem, todo o conhecimento científico sobre o lobisomem, porque ele nos comprovou que lobisomem tem saco. Isso aí foi uma coisa importantíssima, né, para a biologia, que até então nunca se soube, né, se lobisomem tinha ou não. E durante o filme Monster Squad, ou Deu a Louca nos Monstros, a gente descobre que sim, lobisomens têm saco. Eu gosto desse lobisomem basicamente por dois motivos. O primeiro é a maquiagem, que eu não lembro quem foi que fez a maquiagem, aliás, não deve ser assim ninguém muito conhecido como Rick Baker ou Tom Savini, mas eu acho assim que é a melhor caracterização de um lobisomem para o cinema. Eu adoro aquela caracterização. Mas do filme Monster Squad, eu acho assim, o Monstro da Lagoa Negra ficou muito legal, o Frankenstein ficou muito legal, a Múmia ficou muito legal. O Drácula é aquele Drácula teatral, né? Mas ficou assim, na proposta ficou legal também. É o visual, assim, o estilo do lobisomem, é o lobisomem humanoide, que é o tipo de lobisomem que eu gosto. Eu não gosto daquele lobisomem que é simplesmente um lobo, independente dele ser gigante ou não. E assim, ele é aquela velha história do personagem. Ele é um sujeito amaldiçoado pela licantropia, né? Que inclusive, você falou aí do Nino, dos mutantes, que ele vira um lobisomem. No discurso ele fala isso, né? Que ele é amaldiçoado, que ele ataca as pessoas que ele gosta. É exatamente isso. O lobisomem ele é um cara amaldiçoado, que ele tem que conviver com aquilo e ele não tem controle nenhum. Então, por isso, inclusive, que a minha menção desonrosa foram para aqueles lobisomens lá que se controlam, românticos e não sei o quê, né? Então, tá aí.
7º lobisomem do nosso 7º vídeo. Aliás, nosso 7º podcast, né? Vídeo era antes. É o lobisomem de Deu a Louca nos Monstros. Agora vamos ver o que o senhor @Betioseira tem para falar a respeito. Não, você falou tudo que eu tinha que falar. Efeitos práticos para filme de monstros é o que há, é saudosismo da minha parte, mas eu acho muito melhor. Inclusive, você pegar os monstros da Noite do Terror do Extinto Play Center é mais assustador do que muitos efeitos de decor aí, né? E é isso aí, o Monster Squad também é um filme que marcou bastante. A gente até tem vídeo no B3, né? Temos vídeo para você que quer saber um pouquinho mais sobre esse filme. Explora aí o nosso canal. Tá aí, é isso aí. Efeitos procura práticos. Aí no YouTube, o canal Projeto B3. E aí vai estar lá na nossa lista aí, um filme sobre o Deu a Louca nos Monstros. Isso aí. E aí uma coisa que eu queria falar também, só lembrei uma coisa interessante sobre esse lobisomem também, é que nesse filme eles exploram uma coisa que raramente é explorada. Na verdade, eu não lembro de ver em nenhum outro filme, porque falar lobisomem só morre com uma bala de prata. Eu já vi em alguns outros lugares o lobisomem também morrer como estaca de madeira, como os vampiros e tal. Mas assim, tudo bem, se ele só morre assim, o que acontece se, por exemplo, você explodir um lobisomem, né? E se você separar ele em pedaços, o que acontece? Nesse filme eles respondem isso. Muito bem lembrado. Mostram, né? Eles mostram isso, é uma coisa que você não vê em nenhum outro filme. Eles explodem o lobisomem e mostram o que acontece com o lobisomem. Se a única possível morte dele é por bala de prata, o que acontece se você explodir um lobisomem? Vê o filme que você vai saber o que acontece se você explodir um lobisomem, né? Que é uma cena, acho que acontece logo antes, inclusive, de descobrir logo depois de descobrir que o lobisomem tem saco. Então fica aí um lobisomem, o lobisomem provavelmente que mais contribuiu para a história da cultura licantrópica. Cultura pop em geral. E cultura pop em geral. Foi um filme que contribuiu porque, assim, além da anatomia, né, que a gente ficou sabendo, tem a parte também muito bem lembrada da sua parte da bala de prata, né? Será que é apenas uma bala de prata que mata um lobisomem? Dessa vez eu não vou dar spoiler, né? Assista o filme e descubra. Bom, gente, é isso aí. Acho que a gente conseguiu cobrir hoje, num tempo razoável, inclusive, todo o nosso assunto. Não vai ter chuncho, não vai ter chuncho, não vai ter chuncho! Chunchos, vamos aos chunchos. Manda aí seus chunchos. Pode chunchar primeiro. Pode chunchar primeiro? Segue aí o @MerdaCast. De vez em quando tem uns negócios lá, mas não vou prometer nada, não. É isso. Comprem os meus livros, Imitando Gerena e O Vulto e Outras Histórias, no site www.clubedeautores.com.br e aguardem o livro O Antiquário, que não sei quando, mas vai sair um dia e vai ter um conto de lobisomem no meio. Muito obrigado. E o meu chuncho já vai ser ao mesmo tempo um chuncho e uma indicação. Eu consegui ver mais um filme dos 1001 filmes, então eu estou tentando assim bravamente cumprir meus 15 minutos de filme por dia para até 2038 terminar minha lista dos 1001 filmes e assistir o filme, um filme de faroeste que se chama, aí agora, eu quase que eu esqueci, estou falando aqui, quase que esqueci o nome do filme, chama Red River, que é Rio Vermelho, é um filme de faroeste, mas é um faroeste muito bom. Eu falo isso porque eu nunca gostei muito de faroeste e ainda continuo não gostando muito, mas a gente tromba com umas coisas muito legais. Então, Rio Vermelho é um filme de faroeste muito legal para quem quiser ver um faroeste bom. Já fica de uma vez uma indicação aí. É de 1948 com o John Wayne, que é um nome famoso dos faroestes. É isso aí, vocês querem fazer indicação também? A gente fez só os chunchos, eu aproveitei e já me dei indicação. Eu queria indicar aí, apesar que eu sei que algumas pessoas não gostaram, o pessoal vê o trailer da nova série dos novos Titãs, Teen Titans, em live action, que vai ser lançado por um canal lá, parece que é exclusivo da DC. A DC tá fazendo tipo uma Netflix, né, voltada pro material dela. E eu gostei bastante do trailer. Assim, gostei da maioria das coisas que tem no trailer. O pessoal procurar aí e assistir, eu achei uma coisa bem assim para maiores de 18 anos, violência bem explícita, que eu acho que não tem como fugir disso numa série que aparece um vigilante, né? Tipo, com certeza o vigilante não solta a pomba branca da paz para impedir os bandidos, né? Eu achei bem violento e eu gostei. Então, indicar aí o pessoal ver o trailer dos Teen Titans. Só abrindo um parênteses aqui, o Anselmo falou que algumas pessoas não gostaram. Foi uma indireta para mim mesmo, porque eu falei que eu não gostei no grupo nosso do WhatsApp. Isso, foi exatamente isso. Mas o Anselmo fez uma edição do trailer, colocou no YouTube dele,
uma edição do trailer, só com a parte do Robin eu falei, foi bom que você pegou só a parte que presta, porque eu não gostei do resto do trailer, mas as partes do Robin são as mais legais. Mas enfim, pode mandar. Minha indicação é, como eu falei, minha menção honrosa foi do Lost Boys, então assistam aí a trilogia Lost Boys. O primeiro filme é um clássico dos anos 80, nós temos um vídeo aqui no Projeto B3, e como a melhor definição que tem esse filme é o Anselmo que fez, e é um Goonies com sangue. É isso aí, assistam Lost Boys aí. Estamos terminando julho, né? Estamos no finzinho de julho, dia 20 já hoje, né? O dia da gravação, na verdade. Hoje é dia do amigo, queria parabenizar vocês dois, são meus melhores amigos, apesar que vai um pouco mais pra frente, e é isso. Já estou aproveitando que hoje é dia do amigo, não sei se vocês se lembram, mas faz pouco mais de uma semana que a gente completou 27 anos exatamente que a gente se conhece, né? Que a gente tem uma folhinha que a gente tem registrado o dia que a gente se conheceu, por acaso. A gente tem essa folhinha. É uma coisa que eu sempre esqueço de falar quando dá na data exata, eu sempre esqueço de falar. Eu preciso, assim, tipo, ano que vem, 2019, lembrar disso e publicar no Facebook, porque aí o Facebook vai me lembrar todos os anos da data. É uma maneira de não esquecer. Justamente. Espero completar 30 anos, mas 27 que tem um registro, né? A gente se trombou antes. Se conhecia. Sim, é verdade. A gente tinha se trombado antes, mas não se conhecia. Apesar de eu não lembrar, né? Até porque não tem foto. A gente tem foto de que nós estávamos no mesmo local, na mesma hora, na mesma festa, mas a gente ainda não brincava junto, né? Aos 2, 3 anos de idade. A gente, no máximo, ficava grunhindo um pro outro, né? Basicamente isso. Eu acho que eu não falava naquela data. Mas é isso, feliz dia do amigo atrasado aí para quem tá ouvindo e em hora para vocês dois. Obrigado. Até mais, tchau para todo mundo, valeu.